Bom, nós já estamos caminhando para o final e eu quero só fazer uma reflexão com todos vocês. Todos nós temos olhado de uma forma talvez bem distinta para tudo isso que está acontecendo. E de um tempo para cá eu confesso a vocês que achei que essa situação iria durar no máximo 1 ou 2 semanas, e nós já estamos caminhando aí para praticamente 2 meses, afetando, o ano letivo, afetando o comércio e afetando tantas coisas e tantas áreas da nossa vida. Mas eu comecei a notar que tudo isso que está acontecendo, isso é uma coisa que eu sempre apliquei na minha vida, é tentar entender que mensagem nós estamos recebendo de tudo isso. Qual é a informação que toda essa situação está nos trazendo? Eu separei 2 aqui, e não quero extinguir o assunto e nem dizer que eu sou o dono da verdade, mas eu tenho observado que tudo isso que está acontecendo está trazendo 2 coisas para o nosso mundo e para a atualidade que estamos vivendo. Primeiro, está trazendo uma transformação, mas uma transformação muito mais profunda do que possamos imaginar. O mundo que estamos inseridos está sendo transformado de uma forma muito intensa. A mensagem que tudo isso está nos trazendo é que estamos vivendo num ambiente de transformação. Eu já vou mostrar isso a você mais à frente, mas também está nos mostrando um ambiente de fragilidade. Tudo isso que está acontecendo nos mostra que o mundo está mudando, está se transformando, e essa transformação está revelando uma fragilidade muito grande. Me parece que essa situação atual está estabelecendo inevitavelmente um processo de seleção natural. O que está me parecendo é que vão sobreviver os mais fortes, os mais adaptáveis, ok? Como eu gosto muito de acompanhar documentários sobre animais, e os animais vivem o tempo inteiro em processo de seleção, certo? É sempre assim, todos os dias há um processo de seleção, porque para um se manter vivo, alguém tem que morrer. Para que um consiga prosperar, o outro precisa fracassar. E me parece que em algum momento dessa história, nós como seres humanos, nos esquecemos que também somos animais, racionais, mas animais. E quando olhamos para esse ambiente, nós estamos encontrando os frágeis, e eles são fáceis de serem abatidos pelos predadores. Quando os leões espreitam sua caça, antes de empregar força, antes de estabelecer uma estratégia, pois as leoas atacam em grupo, cercando suas vítimas, mas antes disso, eles gastam um tempo para definir quem eles vão atacar. Os velhos, os feridos, os novos demais, aqueles que possam esboçar menos resistência. Olhamos para tudo isso como um processo de seleção. Quando estamos olhando para a situação atual, a igreja está sendo selecionada, está acontecendo um processo seletivo na igreja. Muitas pessoas não vão conseguir sobreviver a esse afastamento. Muitas pessoas não vão ter ânimo para voltar. A grande verdade é essa. Outras pessoas vão achar que sobreviver de culto online, ser um web crente, se é que eu posso chamar assim, é uma nova opção dessa transformação que o mundo está nos trazendo. Inevitavelmente, os crentes estão sendo selecionados, sabe? Me parece que aquela seleção de Josué,
que ele faz no seu discurso. Até quando cocheareis entre dois deuses? Quando nós olhamos para Elias, é o mesmo processo seletivo. Estamos vivendo um processo onde os frágeis não vão conseguir sobreviver. Nós precisamos entender quem somos nesse contexto e o mais rápido possível definimos, este muro que estamos, como Raabe, se vamos olhar para dentro do caos de Jericó ou para fora, para onde está vindo a mão poderosa de Deus. Mas há sim na igreja um processo seletivo. A fé está vivendo um ambiente e a igreja sairá desse ambiente muito mais poderosa do que entrou, muito mais firme do que entrou, porque o que nós entendemos é que se ficarem alguns para trás, eles serão os religiosos, os cansados, certo? Os que acham que tempo de cristão é posto, Essas pessoas que na verdade acabaram ao longo do tempo se tornando improdutivas, não vão conseguir sobreviver e vão ficar para trás. Pastor, mas o senhor como pastor vai dizer isso? Pois é, quem está fazendo o sistema e o processo de seleção não sou eu, é a vida, é a estrutura. Quem imaginava que essa pandemia estaria fazendo um processo de seleção dos frágeis? Tem gente morrendo que sequer sabia que sua imunidade era fraca. Chegou para nós a informação que o vírus matava os idosos, o grupo de risco. Mas depois descobrimos que não eram os idosos simplesmente, mas aquelas pessoas que não tinham uma imunidade. E como medir a imunidade? A maioria de nós, não fazemos isso. E aí a pergunta é, a estrutura e o que está acontecendo está fazendo uma seleção dos frágeis. Em algumas pessoas o vírus sequer manifesta sintomas, em outras pessoas é capaz de matar em 2 dias. Olhe bem, note que a transformação trouxe um processo de seleção, onde os frágeis na fé ficam para trás, os frágeis na saúde ficam para trás. Quantas pessoas já estão passando necessidade? Quantos chefes de família não se prepararam para um período de escassez? Basta 2 meses de escassez e o chefe da família e a família num todo não tem mais recurso. Isso demonstra a fragilidade financeira. E eu estou falando aqui, em sua maioria, para crentes. Então pergunto eu, ao longo de nossa história de caminhada, obedecendo e conhecendo a Bíblia como conhecemos, não teríamos que nos preparar para uma vaca magra? A historinha que gostamos tanto do José só serve para o Egito e não serve para o mundo atual? Se a Bíblia é viva e atual, nós precisávamos saber que uma hora enfrentaríamos um ambiente, e não precisava ser uma situação como essa, mas um desemprego. A diferença é que o desemprego mandaria você para casa com fundo de garantia, mandaria você para casa com um 13º, ou mandaria você para casa com um auxílio de desemprego. Mas isso não aconteceu, e expôs a fragilidade financeira das pessoas. A crise está mostrando e selecionando pessoas fortes e fracas. É isso, é um processo de seleção, é o que nós estamos enfrentando, uma transformação que veio para nos selecionar, para selecionar os crentes, para selecionar os saudáveis, para selecionar aqueles que têm uma fragilidade financeira. Agora estão passando dificuldades, empresas estão falindo, está havendo uma seleção, um processo de seleção no ambiente corporativo, no comércio.
Pessoas estão fechando suas portas, porque não se prepararam, ok? Empresas frágeis, elas vão quebrar. As bem estruturadas vão conseguir. Tem amigos que eu converso, empresários, e ele me diz: Cláudio, eu estou pronto para segurar e só me aperto depois de 6 meses, cara. Para as coisas ficar ruim, eu falei com minha esposa, eu falei: filha, durante 1 ano, falei para as pessoas que trabalham comigo, durante 1 ano, a gente pode ficar tranquilo, eu estou preparado para sobreviver 1 ano. Olhe bem, uma estrutura onde os frágeis ficam para trás. Nós olhamos para casamentos, famílias, olha bem, casais que sequer sabiam que tinham problemas, e agora manda o indivíduo para casa, sem dinheiro, que não conhece a dinâmica da casa. Os filhos, ao invés de estar na escola, está tudo lá comendo que só cupim, certo? Ganhando peso, ganhando isso. Famílias frágeis, divórcios, estão dizendo que nunca cresceu tanto o número de divórcio, agora as confusões. O que é isso? Isso demonstra a fragilidade da família, a fragilidade dos relacionamentos. O que está acontecendo neste momento está mandando uma informação: os fracos vão perecer, os fracos vão ficar para trás. É assim que funciona. Por isso eu vou te dar uma dica bíblica: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque se assim fizer, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque a vara e o cajado do Senhor é o que nos consola e o que nos mantém de pé. É assim que funciona. Nós precisamos olhar para esse ambiente. E como eu falo mundo de família, quero fechar fazendo uma reflexão do texto que usei ontem. Gênesis capítulo 20, ou capítulo 2, verso 24. Dá para pôr na tela para mim? Gênesis 2, 24 e 25. Mais 10 minutinhos e nós vamos terminar 9 horas. Portanto, deixará o varão, seu pai e a sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Verso 25. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Deixa eu te dar 4 informações que pode fortalecer seu casamento, seu relacionamento, e se quiser aplicar em outras áreas da sua vida, vai te ajudar bastante. Preste atenção. 4 coisinhas importantíssimas. Primeiro, portanto, verso 24, deixará o homem, e aqui eu quero generalizar, eu quero dar uma visão global. Homem aqui eu estou falando do ser humano. O ser humano, para ir para outras etapas da sua vida, ele precisa aprender a deixar algumas coisas. Quando Eliseu é chamado por Elias para segui-lo, Eliseu chama Elias e diz: eu preciso que você me dê um tempinho, porque eu vou deixar essa vida para caminhar para a próxima. Então eu vou me despedir dela, eu vou matar meus bois, eu vou fazer uma festa de despedida, eu vou beijar meu pai e a minha mãe, porque se você não está pronto para deixar a fase 1, você não está pronto para ir para 2. Note a informação, porque aqui está um dos relacionamentos, depois do relacionamento para com Deus, o mais importante, o conjugal. E o que o texto está dizendo é o seguinte: antes de se apegar ao seu cônjuge, esteja pronto para deixar algumas coisas. Aqui enfatizando o cordão umbilical, seja ele emocional ou financeiro. Se você não está pronto para botar uma mulher em primeiro lugar e a sua mãe em segundo, você não está pronto para casar. Não faz isso, que você vai infernizar a vida dos outros. Espera a sua mãe morrer. Se você não está pronto para pegar seu... eu não quero aqui, por favor,
Ah, depois que eu casei, não posso mais jogar bola. Se sua mulher não vai deixar você jogar bola depois que casou, eu sugiro para você, não casa. Agora, dizer para mim que todo sábado você vai jogar bola e que tua mulher não tem um sábado, dizer que você não é capaz de deixar amigos, diversões, certo? Particulares, individuais, para trabalhar no coletivo, tem coisas que você vai ter que aprender a deixar para ir para o próximo nível. É isso que o texto está me dizendo, certo? Alguém para ir, para o casamento eu faço o quê? Eu deixo a vida anterior, quer com os meus amigos, quer com as minhas diversões, quer com meu dinheiro, quer com meus familiares. Ninguém está dizendo. Olha o texto que diz: deixará o homem pai e mãe, diz lá nos 10 mandamentos. Honra teu pai e a tua mãe. Pastor, então o texto está mandando eu deixar, o outro está mandando eu honrar. Eu deixo ou eu honro? É essa a questão. É o que o Eduardo falou na primeira mensagem. É o equilíbrio. Entendeu? Para honrar você não precisa deixar. Olha bem. E para deixar você não precisa parar de honrar. É um equilíbrio. E é esse equilíbrio que a Bíblia está nos expondo. É o que os fortes conseguem achar e os fracos não. Os fracos perdem o casamento porque coloca a mãe como rival da esposa. Os fracos perdem os relacionamentos porque coloca a vida profissional acima da família. É assim. O processo é natural de seleção, e os extremistas normalmente, inevitavelmente, o excesso de confiança ou a autocomiseração acabam destruindo o indivíduo. Quando nós olhamos para esse texto, ele nos expõe claramente: se eu quero ir por uma fase, eu preciso deixar outra. E aqui, para fechar, o verso 25 diz assim: e ambos estavam nus. Isso aí. Já que eu estou falando de casamento e de relacionamento, eu deixo uma fase da minha vida e pulo para a próxima, que é a conjugal. E a conjugal vai exigir de mim algo que só os maduros conseguem: nudez, transparência. Preste atenção, só os fortes conseguem mostrar suas fragilidades. Só os fortes permitem que os outros vejam seus pontos fracos, porque os fracos tentam mostrar para todos que são fortes, e os fortes deixam os outros olharem para suas fraquezas. E quando eu digo isso, lembre-se que eu estou falando de seu cônjuge. Não estou dizendo para você mostrar sua nudez, sua fraqueza. Não estou dizendo para você falar de seus desejos, daquilo que te incomoda, daquilo que te aborrece, de seus sonhos. Eu já vi mulheres falarem para o marido assim: eu quero voltar a estudar, e ele dizer para ela: depois de burra velha, você vai estudar para quê? E às vezes ela entra no meu gabinete, porque eu só sei disso, porque a mulher que foi tentar falar com o marido, que queria estudar e não obteve sucesso, e ouviu uma palavra dessa, ela entra no meu gabinete, e ela vira para mim e diz assim: pastor, é o sonho da minha vida, eu não vou fazer mais nada, eu estou com quase 50 anos, mas eu gostaria de terminar o ensino médio. Mas sabe qual é o problema? Ela não pode ficar nua perto do marido, porque não há intimidade entre eles, para que eles possam se desnudar. O marido não tem coragem de dizer para a mulher que está impotente, que está com ejaculação precoce, que seus hormônios estão fazendo com que ele não tenha desejo. Ele fica quieto, porque não tem intimidade para falar, não sabe ficar nu. E a mulher vai nutrir suas noias, achando que ele está com outra mulher na rua, e que ela não é mulher para despertar nele desejo, quando na verdade são seus próprios hormônios que não consegue desenvolver.
Olhe bem, nós estamos olhando para o mundo superficial, e é esse mundo superficial impede as pessoas. Olha só, ambos estavam nus e não se envergonhavam. Não havia vergonha da nudez. Olha que beleza. Hoje as pessoas têm vergonha. Tem vergonha de tudo, de dizer. Tem gente na igreja que às vezes está passando uma dificuldade financeira e não precisa de alimento, ainda tem dinheiro para comida. E aí eu ofereço a ela assim: ô querido, a igreja vai dar uma cesta básica. Não, eu não preciso de comida. Sequer a pessoa poderia dizer: bom, eu preciso pagar a luz e não tenho dinheiro para a luz, ou a energia e a comida. Então eu vou pegar a cesta básica e o dinheiro que eu ia gastar com a cesta, eu vou pagar a energia. Mas você sabe por que ela não quer? Porque isso vai mostrar sua nudez. E as pessoas têm vergonha, porque ensinaram a você, né, que mostrar a nudez é vergonhoso. Mostrar suas fraquezas é sinal de fraqueza, onde só os fortes. Por isso a Bíblia é um livro de Deus. E Deus chama Davi de servo. Mas não podia esconder a história de Batseba? A Bíblia conta a história de Pedro, mas não poderia esconder as fraquezas, porque Deus tem coragem o suficiente para deixar que todos vejam, porque esse é o processo que nós estamos enfrentando, onde os fracos vão perecer no caminho. É dura a palavra, mas ela é verdadeira. O mundo está sendo ou está estabelecendo o seu processo de seleção natural. Não adianta. É esse ambiente que nós estamos olhando ao nosso redor. E eu não tinha conversado com o Eduardo sobre a mensagem, mas muitos dos exemplos dele estavam aqui no meu, as palavras linkando, e eu quero fechar aqui. Vamos lá. Falar sobre nudez. O texto aqui diz: e ambos estavam nus, o homem Adão e sua mulher Eva, e não se envergonhavam. Até aí estava bom demais. Até que um dia Eva passa perto de um local que lhe era proibido e gosta do que vê. A árvore é proibida, mas ela é cheirosa. A árvore é proibida, mas o fruto é bonito. E provavelmente ela não pegou aquele fruto da primeira vez que olhou. Não, ela sabia que era proibido. Ela olhou, gostou, se interessou e foi embora encontrar com Adão. Em outra ocasião ela passou, olhou mais de perto, sentiu o cheiro, aquilo estava agradável, aquilo estava legal, e ela foi embora. Cada vez provavelmente que ela via e passava perto, a intensidade aumentava. E até aí está tudo bem. Você pode ser casado e ter desejo, ou olhar para outra mulher e achar alguma coisa? Pode. Você pode ter uma mulher, mas pastor, a Bíblia diz que se você olhar já adulterou. Pois é, não deixa de ser adultério, mas isso pode acontecer com qualquer um. Mas a minha pergunta é: por que é que Eva não chamou Adão e disse: chega aqui, querido, deixa eu te falar uma coisa, eu estou gostando daquele fruto, daquela árvore, eu estou com vontade de pegar, eu estou com vontade de comer. Por que ela não falou? Porque ela começou a se vestir. Sim, ela começou a se vestir, e não tinha nada a ver de vestir corpo, tinha a ver de vestir alma.
a alma dela começa a se vestir. Por que é que ela não falou com Adão? Porque ela sabia que era proibido. E todas as vezes que você gosta de algo proibido, você fica com vergonha de dizer que gostou e que quer. É isso que acontece. Provavelmente ela estava se sentindo mal e tentou resolver sozinha, até que a casa caiu, porque ela ficou com vergonha de ficar nua, enquanto ela viveu nua emocionalmente. Porque você pensa, se ela fala com Adão: Adão, vamos lá perto da árvore, sente o cheiro. Pode comer não, né, Adão? Caraca, Adão. Pô, cara, então vamos mudar daqui. Será que o jardim era igual assim a Praça da Mantiqueira? Pertinho? Então vamos mudar para Santa Cruz da Serra e deixa essa miserável dessa árvore do conhecimento que eu estou afinzona. Isso vale para você quando vê uma mulher gostosa, e a senhora também, quando vê um homem maneiro. Se dia uma senhora entrou no meu gabinete e falou assim: pastor, eu não estou nem fazendo mais sexo, meu marido está com uma barriga tão grande que eu já estou fazendo pilates. Você está rindo talvez de você. Escute só, pare para pensar. Eu quero deixar isso bem claro, porque o que eu vejo é os fracos, é os fracos olhando para a vida e esperando destruir sua casa, sua empresa, sua fé. Só os fracos estão ficando para trás. Esse é o processo de seleção. Defina quem você é. E se você está com Jesus e é fraco, fica triste não, você vai morrer, vai perecer e vai para o céu. Estás afim? Mas eu quero chamar você a reunir suas forças, aquelas que você ainda tem. Esteja você como Gideão, um ambiente tão hostil, tão inóspito, que o anjo aparece para ele e diz: Gideão, homem valente. Gideão falou: valente quem? Eu? Falou: é, rapaz, vai nessa sua força. Ele falou: mas eu não tenho. Ele falou: você pensa que não tem, reúne o restinho e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Vá viver o incrível, o sensacional, o extraordinário. Não deixe esse ambiente selvagem e caótico destruir você. Entendeu? Lute pelo seu casamento, salve a sua empresa, mantenha-se de pé com a sua fé, pare com essa conduta e essa postura lamuriosa e vá viver o extraordinário. Eu queria que você fechasse seus olhos neste momento. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, estamos vendo um ambiente onde os frágeis estão ficando para trás. Em todas as esferas dos relacionamentos, do mercado financeiro, ó Pai, do empreendedorismo, os frágeis não estão sobrevivendo. Mas nós queremos nesta noite, ó Pai, ministrar uma palavra a todos os lares onde nós estamos chegando. Que a tua força, que o teu poder, que a tua misericórdia vai se estender como um braço forte, onde poderemos nos segurar como Pedro durante aquela tempestade. E ele estava afundando e diz: salva-me, e o Senhor o salvou. Salva a cada lar, a cada família, a cada casamento, a cada alma, ó Deus, dessas mensagens pessimistas que estão atrofiando a mente do teu povo. Te damos graças, porque como igreja estamos aqui para impulsionarmos as pessoas a viverem o extraordinário. Continua conosco, Senhor, em o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Aí na sua casa, aqui, ok? Que Deus te abençoe, né? Vamos lá.